Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Se você não achou, você vai nos acompanhar, os irmãos de casa vão nos acompanhar também pelo telão. Louvado seja Deus. Está chegando. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que sua vergonha, a vergonha da sua nudez, não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta, e se de fato alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia faz parte de um conjunto de 7 igrejas da Ásia Menor. É muito conhecida porque ela é o fechamento das últimas cartas que Jesus envia através de João às igrejas mais importantes daquela época. Eram igrejas que o Senhor escolheu para que recebessem essa comunicação oficial. Ela ficava próxima à cidade de Colossos, que também é conhecida por qualquer estudante ou leitor da Bíblia, e ela ficava entre Colosso e Éfeso, e era conhecida por ser uma cidade proeminente na vanguarda da medicina. Estudiosos falam, por exemplo, que foi em Laodiceia que se começou o trabalho de tratamento naquela época dos olhos, com colírios. Laodiceia era rica também dentro de uma questão do refino do ouro. Era uma cidade bastante conhecida pelo seu ouro. E era uma cidade que potencializava as questões de poder, de conhecimento, de influência. São características particulares dessa cidade. Nós sabemos que a igreja, ela é um reflexo da cidade onde ela está. Ela é uma amostra da sociedade onde ela está inserida. Então, olhe para cá. Nós somos, de certa forma, uma amostra da sociedade que nós vivemos. Aqui, nós representamos isso. Nós somos a evidência de como o povo pernambucano se comporta. Parte da igreja, se não sua totalidade, é feita de cidadãos deste lugar. E é interessante perceber que essas características, elas transcendem para a igreja, elas vão para a igreja. E é muito interessante que em todas as igrejas que Jesus escreve cartas, ele destaca pontos. São pontos nos quais ele corrige a igreja e ele fala à igreja para que a igreja deixe aquele comportamento. Laodiceia é conhecida como a igreja da mornidão espiritual. Existe uma diferença, espiritualmente falando, entre funcionar e fluir. Se você prestar bastante atenção no que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos falar de algo que é muito comum dentro do contexto evangélico. É algo que nós conhecemos bem, é algo que nós sabemos, nós convivemos, é a frieza espiritual. Talvez você que não esteja familiarizado com esse linguajar, talvez você possa não compreendê-lo isso a princípio. Mas frieza espiritual
o afastamento espiritual, ele traz uma conotação de sofrimento à vida religiosa. Vou explicar. Efésios, capítulo 2, no verso 1, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou, ele nos deu vida. Olhe para cá, se estávamos mortos espiritualmente, nós podemos pegar as características de uma pessoa morta e aplicá-las dentro de um sentido espiritual, sem ver, sem ouvir, sem sentir, sem se mover. Eram as características espirituais que nós tínhamos, sem ouvir. Quantas vezes, olhe para cá, quantas vezes você ouviu a mensagem sendo pregada e essa mensagem não causou nenhum efeito no seu coração? Quase a nossa totalidade, não posso dizer todos, porque toda generalização é perigosa, mas quase a nossa totalidade não se converteu na primeira vez que o Evangelho foi pregado para nós. Nós nos convertemos em um momento posterior. Na maioria das vezes, o Evangelho foi pregado para nós e nós não reagimos positivamente ao Evangelho, o Evangelho sendo uma boa nova. Por que isso acontece? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que nós desfrutávamos do pecado e não sentíamos nenhum tipo de culpa, não sentíamos nenhum tipo de remorso? Porque nós cometíamos violência e não sentíamos nenhum tipo de arrependimento? Porque nós cometíamos erros e atrocidades e não sentíamos absolutamente nada? Olhe para cá, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos e um dia Deus resolveu, pela sua misericórdia, nos visitar, abrir os nossos ouvidos espirituais e o nosso coração receber a palavra redentora do Evangelho, e Deus nos deu vida. Aleluia. Você não ressuscita sozinho. Deus ressuscitou você, soprou em você o fôlego do Espírito, e o Espírito vivificou a sua vida. E quando você foi vivificado, você era intenso, você era apaixonado, você era vibrante, você era uma pessoa que mergulhou na Escritura, mergulhou para o entendimento bíblico. A nova descoberta do Evangelho fez com que você mergulhasse na nova vida em Cristo de uma maneira que você orava, e a maioria, olhe para cá, das nossas orações respondidas e milagres acontecem exatamente nesse período da vida, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, nos primeiros anos, onde o nosso pico espiritual está lá em cima, estamos avivados, oramos, mantemos relacionamento com Deus, cantamos, louvamos, buscamos mergulhar numa nova vida. Aleluia, isso é vivificação, quando você estava morto e passa a ter vida. Aleluia. Só que aí, em um determinado momento, você começa uma descendente nessa questão da vida espiritual. E é justamente nesse período que fala sobre a frieza espiritual. A frieza espiritual é quando essas emoções que você sentia diminuem. A frieza espiritual é quando a graça de Deus já não alegra mais o seu coração. A frieza espiritual é quando vir para a igreja, ao invés de ser uma celebração, é um peso. Talvez alguns de vocês digam o seguinte: puxa vida, hoje tem culto, eu tenho que ir para o culto. Puxa vida, eu só vou para o culto porque hoje eu tenho que tocar. Puxa vida, eu só vou para o culto porque hoje eu tenho que dirigir o culto. Eu tenho que pregar, eu tenho que estar na porta, eu só vou para o culto porque eu estou servindo, senão eu não iria. Escutar mensagens deixou de ser prazeroso e passou a ser um desafio para você manter-se acordado, para você se manter atento. Conseguimos nos manter atentos a tantas coisas, mas o compartilhar da palavra é um desafio, é difícil. Olhe para cá, são sintomas de frieza espiritual. É interessante perceber que essa frieza, ela tem traços, e muitas vezes quando nós estamos experimentando, nós não percebemos os sintomas dessa frieza. E aqui Jesus olha e fala para a igreja, olhe para cá, ele alerta para a igreja, que se você prestou atenção no texto, ela não tem a percepção que ela está fria espiritualmente. Porque na carta Jesus diz que a igreja pensa da seguinte maneira: sou rico, estou bem, não sinto falta de nada. Ora, quem está dizendo essas coisas é a igreja. Quem está dizendo essas coisas é aquela que está sendo repreendida. E Jesus diz: não sabes tu que és um miserável, pobre, cego e nu. Ele não está falando para quem está lá fora. Ele não está falando para quem não é da igreja, para quem não é cristão. Olhe para cá, ele não está falando, porque quem está lá fora, lembre-se, está morto.
Ele está falando para aqueles que estão vivos. Ele está falando para nós, que um dia fomos vivificados, que tivemos a nossa culpa redimida, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas não conseguimos velar no Getsêmani como os discípulos. Nós dormimos ao invés de estarmos atentos e vigilantes. Está me entendendo? Diga amém, irmão. Mostrando que há possibilidade sim de um afastamento. Mostrando que há uma possibilidade sim, que daquele que já experimentou algo de Deus se afastar. Mostrando que aquele que um dia já conviveu com Cristo e foi usado como ferramenta de Deus, possa sim se afastar dos caminhos dele. Nós vamos ver, por exemplo, Saul. Saul foi um rei escolhido para reinar sobre Israel. Saul foi o primeiro rei. E a palavra do Senhor diz que Saul teve inúmeras vitórias, conseguiu inúmeras vitórias em batalhas, mas o final da vida de Saul foi desesperador, porque ele se afastou de Deus e ele perdeu a capacidade de ouvir, de sentir, de caminhar com Deus. O final de Saul é uma perda de sua alma. A Bíblia fala que Saul suicidou-se. Nós vamos ver o exemplo de Judas. Judas foi escolhido como discípulo. Judas caminhou com Jesus. Olhe para cá, na missão dos 70, quando eles saíram expulsando demônios, operando prodígios, levantando enfermos, Judas estava no meio deles. Judas estava na multiplicação dos pães e dos peixes. Judas estava com Jesus em grandes momentos da história do ministério público de Jesus, mas a Bíblia diz que no último momento, no momento da ceia, Satanás entrou no coração de Judas. Deixando bem claro, somados a inúmeros outros exemplos, que quando nós nos afastamos da fonte geradora do Espírito, nós também temos a capacidade de se esfriar, de viver frieza espiritual e de morrer. E o pior disso tudo, olhe para cá, que nós vamos ver hoje, que essa percepção, ela não é sentida. Você agora, por exemplo, que está me ouvindo, que está me assistindo, pode estar passando por uma severa crise de frieza espiritual e você achar que não está, porque você está indo para a igreja, porque você está fazendo suas ações religiosas, porque se maqueia através da vida religiosa a percepção da frieza espiritual. Ou seja, você não sente nada, você está distante da graça de Deus, você não consegue orar, você não consegue seguir, mas você está na igreja, você está num grupo, você canta, você prega, você faz as coisas. Você tem uma vida religiosa ativa. E a vida religiosa ativa, ela tende a esconder a frieza espiritual. Quem está me entendendo diz amém. É um processo interno. É um processo que ninguém sabe. Eu posso olhar para você e achar que você está bem. Você levanta os braços na igreja, chora, canta, dá lugar. Mas você está frio. Você está passando por um processo de frieza espiritual. E eu trouxe aqui alguns sintomas para compartilhar com os irmãos a respeito do que seja essa frieza espiritual. Para que nós possamos, assim como nós vamos num consultório, consultar a nossa saúde. Para saber se temos alguma doença, nós vamos pesquisando através dos sintomas. O primeiro sintoma está no capítulo 3, que nós lemos, no versículo de número 15. Diz assim: conheço as obras que você realiza. Você nem é frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. O primeiro sintoma de frieza espiritual é indiferença a Deus. Indiferença a Deus e, consequentemente, às coisas de Deus. Morno, indiferente. Uma pessoa indiferente, você olha para ela e ela tanto faz. Falaram isso de você. Se você for indiferente a essa pessoa, você vai dizer: tanto faz. Não consegue produzir em você qualquer tipo de emoção. Não consegue produzir em você qualquer tipo de sentimento. E essa indiferença a Deus, ela é a ressignificação da pessoa de Deus. Olhe para cá, Deus ocupa o trono do nosso coração e da nossa vida. Deus é a razão da nossa vida, de modo que tudo que eu faço, as escolhas que eu tenho, os caminhos que eu escolho, as coisas que eu faço, todas elas passam pela influência de Deus. Se você vai casar, você vai pela influência de Deus. Um novo emprego, pela influência de Deus. A sua vida vai pela influência de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos?
Você está me entendendo? Diga amém. Quando você faz a ressignificação da pessoa de Deus e você perde contato com Deus, você perde e embaça a imagem de Deus, e Deus já não, as suas escolhas já não passam mais por Deus. As coisas cruciais da sua vida já não seguem mais a influência de Deus. Deus não consegue mais lhe influenciar. Deus não consegue mais, por exemplo, fazer você deixar de fazer alguma coisa. Deus não consegue mais fazer com que você abra mão de um certo comportamento, você abra mão de um certo tipo de coisa. Isso acontece na maioria das vezes quando a gente começa a ter uma vida dupla. Quando na frente de alguma pessoa eu sou de um jeito e nos bastidores eu sou de outra maneira. Isso começa a acontecer e começa de uma forma bem clara a aparecer, porque você perde de contato com Deus, você perde a percepção de estar perto de Deus e embaça a imagem de Deus. Então você começa a tomar suas escolhas independente do que faça, do que Deus pense ou do que Deus imagine. Nós sabemos, por exemplo, e aconselhamos, que é complicado um jugo desigual. O que é isso? É quando o jovem está na igreja, a jovenzinha está na igreja, e nós ensinamos: não se junte com quem não tem a mesma fé com você, não se junte com quem não é crente, não case com quem não é crente. A gente ensina isso aos jovens. Para você que está nos visitando, pode ter isso, a gente ensina isso aos jovens. Se você quer casar, case com um crente. Você não é crente? Case com um crente. Porque nós entendemos ser um jugo desigual. O que é jugo desigual? É quando o jovem tem um pensamento e casa, o jovem que não é crente está lá fora, casa com uma crente. O jovem que está lá fora gosta de festa, gosta de bebedeira, gosta de brincadeira, e a crente não pode. Posso ouvir um amém? Ora, dentro dessa conotação nós aconselhamos: é jugo desigual, é perigoso, é um vestibular para sofrimento. Se você está namorando, você é crente, está namorando com uma pessoa que não é crente, deixa eu dizer um negócio para você, com todo carinho: você está fazendo um vestibular para o sofrimento. É um teste. Ah, mas eu vou ganhar ele. Deixa eu fazer só, abrir um parêntese aqui, bem rapidinho para você. Se eu estou falando é porque alguém precisa ouvir. Posso ouvir um amém? Então imagine, jovenzinho, minha jovenzinha. Mas eu vou converter ele. Eu vou converter ela. Imagine, jovenzinho, que de cada 10 aviões que saem daqui para Natal, vamos dar um exemplo, daqui para Natal saem 10 aviões, dos 10 aviões, um cai. De cada 10 você vai saber que um vai cair, 9 chegam lá, um vai cair. Você iria em um desses aviões? Quem iria? Ninguém vai, porque é uma loteria, é a mesma coisa. Então a gente orienta: não case. Mas aí a jovenzinha, ou o jovenzinho, que vai se esfriando, que vai perdendo Deus de vista, o que é que faz? Ele perde a percepção e a sua escolha já não passa mais por Deus. A sua escolha já não serve mais à influência de Deus, porque se seguir a influência de Deus, o que é que Deus vai dizer? Não faça isso, não junte-se com o jugo desigual. O que é que a jovenzinha vai fazer? Termina o namoro. Se você está no seu emprego, você recebe uma grande vantagem no seu emprego, mas essa vantagem você tem que prejudicar outra pessoa. Se sua decisão passar pelo conceito de Deus, você abre mão disso e você não faz. O seu comportamento, ele passa, ele flui pela pessoa de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Quando se perde Deus, quando se é indiferente às coisas de Deus, as suas escolhas já não sofrem mais essa influência. Então você começa a se comportar pelas suas próprias escolhas e pela sua própria consciência. E você acha que Deus... Quantas vezes eu escutei pessoas dizendo assim: Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo, Deus disse que era para fazer isso, Deus disse que era para me casar com fulano. Deus disse: não traga Deus para as suas escolhas não, assuma as suas escolhas, não fique botando Deus no negócio não, porque na maioria das vezes não são escolhas que passou pelo crivo de Deus, você escolheu por conta própria. Por isso que a maioria que faz esse tipo de coisa, se não todos, no final desse processo, mete a cara na parede e diz assim: Deus me abandonou. Quando Deus, através do seu Espírito, mostra um caminho para você, você não bate na parede no final desse caminho. Porque os caminhos de Deus são perfeitos.
Os caminhos de Deus são agradáveis e tudo que Deus diz que será bênção na sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Só que a imagem de Deus perde importância e aí nós vamos tomando escolha por conta própria e de maneira religiosa. E aí nós vamos ter uma vida religiosa distante de Deus. Isaías no capítulo 1, no versículo 10, o profeta, eu não vou ler, não dá tempo, mas o profeta, através do profeta, Deus fala: eu não aguento mais o jejum de vocês. Deus está dizendo: eu não aguento mais vocês cantando. Deus está dizendo: eu não aguento mais vocês louvando, porque o louvor de vocês me incomoda, porque vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. É da boca para fora, vocês não estão vivendo conforme o que vocês pregam. Isso acontece quando começamos a esfriar espiritualmente. Começamos a ser indiferentes às coisas de Deus e outras coisas começam a substituir. E o que faz com que você se torne soberbo espiritualmente? É o crente soberbo, onde ele é o centro de todas as coisas. Veja o versículo de número 17. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus destaca a soberba de Laodiceia. Quando nós vamos esfriando espiritualmente, nós vamos esquecendo de depender de Deus e passamos a depender de nós mesmos. Começamos a nos tornar arrogantes espiritualmente falando: eu não preciso disso. Se alguém vai te exortar, se você estiver avivado espiritualmente, alguém te exorta, ou seja, alguém te corrige, você diz: amém, meu irmão, obrigado pela palavra, obrigado pela preocupação. Se você está frio espiritualmente, alguém te exorta, você diz: eu não estou fazendo isso, eu não vivo dessa maneira, não precisa falar comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Porque você se torna soberbo espiritualmente. Você acha que não precisa de ninguém. Você acha que pode viver sozinho. Você acha que não precisa da igreja. Eu posso ser crente sem frequentar a igreja. Isso é mentira do diabo. Na primeira rasteira que o diabo te der, ele vai te derrubar. Porque você vai ficar sozinho. Uma ovelha precisa estar com o rebanho. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Quanto mais nós fazemos essa autoafirmação: eu estou bem. Nada, não preciso orar todo dia. Nada, não preciso estar lendo a Bíblia direto. Que conversa que eu preciso estar indo para a igreja? Que conversa que eu preciso disso, que eu preciso daquilo? Tudo eu tenho que conversar com fulano? Nada, não preciso disso não. Quanto mais você se autoafirma, olhe para cá, mais você se afunda no buraco da autossuficiência. Porque somente com Deus nós conseguimos caminhar adiante. Você está cansado? Você está com sensação de cansaço? É porque você está querendo resolver no seu braço. Deus diz que Ele resolve da maneira dEle, como Ele faz. Deus age na nossa vida, mas nós deixamos de depender de Deus. Que queremos resolver no braço, queremos resolver do nosso jeito. O resultado disso é a secularização da fé. O que é isso, pastor? É uma fé do crente não praticante. Não tem um católico não praticante? Tem agora o crente não praticante. Tem. É aquele que vem para a igreja de 4 em 4 meses. Aí o irmão está na porta, não conhece, e diz assim: ô irmão, seja bem-vindo. Não sou membro. Eu sou daqui. Não é praticante. Porque você tem que estar na igreja. Sim ou não? Você tem que estar na igreja. Você está se autoafirmando. Sua fé fica uma fé secularizada. A sua fé, olhe para cá, só serve para preencher o currículo. Evangélico. Você bota evangélico. Há mais de mês não pisa na igreja. Há mais de mês não lê a Bíblia. Há mais de mês está distante das coisas de Deus. Sua fé está secularizada. Sua fé está cauterizada. Sua fé está petrificada e improdutiva. Não serve para nada. Para que serve a sua fé se ela não muda nada? Para que serve a sua fé se ela não tem força de trazer para a igreja?
Uma fé que não pode te trazer para a igreja, ela é incapaz de te levar para a salvação. Uma fé que não tem força de trazer você para a igreja, pode ter certeza, não vai fazer você subir. É uma fé petrificada, é uma fé estéril, é uma fé superficial. Mas na boca, se você for perguntar, vai dizer o quê? Estou bem, não sinto falta de nada, estou tranquilo. Assisto os cultos pelo YouTube, assisto os cultos pelas redes sociais. Os cultos nas redes sociais, elas são uma saída para quem não pode estar na igreja. Mas se você pode estar na igreja, levante-se, pegue sua Bíblia, bota embaixo do braço, mesmo que às vezes você não tenha tanta vontade, vá para a igreja adorar ao seu Deus, junto com seus irmãos, na presença do Espírito Santo. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? E essa frieza espiritual, ela é a segunda onda depois da pandemia. A terceira, a primeira foi a doença, a segunda a crise financeira, por fim a frieza espiritual. A frieza que não deixa você vir para a igreja, a frieza que não deixa você orar, a frieza que causa angústia no coração, que causa inquietação, que causa tristeza, que causa uma aflição dentro da alma, e você diz, mas por que é que eu estou passando isso? Por que é que eu estou sentindo isso? Escute de Deus o que eu vou dizer para você agora. Nós lemos o Salmo 42 no início desse culto, e o Salmo 42 diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, assim como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de Deus. É como um carro que se anda sem combustível. É como uma máquina que funciona sem óleo. Funciona. Você vai funcionar sim. Mas você não vai fluir. Vai ser um negócio amarrado. Vai ser um negócio pesado. Vai ser um negócio sofrido. Deus quer que você flua. Aleluia. E essa indiferença a Deus é um sintoma de frieza espiritual. A indiferença ao que Deus manda fazer. Deus manda perdoar, mas eu sou desse jeito, faço do meu jeito. Deus manda tirar a mágoa do coração, vou morrer com aquilo que fulano fez contra mim. São pequenos detalhes do nosso dia a dia que nós não imaginamos, mas olhe para cá, são sintomas de frieza espiritual. Você é tentado a ficar conversando enquanto o pastor está pregando. Você é tentado a estar com um fuxiquinho, com conversinha sem futuro, enquanto o pastor está pregando. Não importa se você nasceu na igreja, não importa se você já é batizado, não importa se você canta num grupo, se você não consegue se concentrar no oráculo de Deus, na palavra de Deus, você precisa mudar o seu comportamento. Aleluia. Porque a igreja é o lugar onde os santos se reúnem para crescer em edificação, e o Espírito de Deus está nesse lugar. Não seja irreverente à voz do Espírito Santo. Não zombe com seu comportamento, com a ação do Espírito Santo. Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e venha. Há uma condicionante aqui, se você não quiser vir, saia. Mas não brinque com as coisas de Deus, porque Deus nos ensinou a não jogar pérolas para os porcos. Então não se comporte como um porco quando Deus oferece algo decente para você nessa noite. Relativização do pecado é o segundo sintoma. É relativizar o que é sagrado. Porque quando nós relativizamos, o que é que a igreja de Laodiceia está experimentando? A indiferença. Então, a indiferença, você pode fazer o que você quiser. A gente cruza caminho com pessoas, e as pessoas chegam para nós e dizem assim, pastor, eu mudei de igreja. E eu vou revelar uma coisa para você nessa noite. Eu posso revelar? Um segredo. A maioria das pessoas que saem de um universo, de uma igreja, comunidade, onde todos se conhecem, onde todos sabem onde o outro mora, onde o outro pode passar na rua e ver você, onde o outro pode passar em algum lugar e ver você.
O interesse de alguém sair de uma igreja desse universo para ir para uma igreja onde o universo é imenso, onde ninguém te conhece, é porque você não está confortável em dar satisfação da sua vida às outras pessoas. O que isso significa? Significa que eu preciso ir para um lugar onde ninguém me conheça para eu viver à vontade. Porque aqui eu não posso viver à vontade. Porque aqui eu conheço Tassiano, Tassiano me conhece. Porque aqui eu conheço Iraquitã, Iraquitã me conhece. Porque aqui nós chamamos pelo nome, conhecemos pelo rosto, e se encontrarmos na rua, nós sabemos quem é quem. A gente não consegue relativizar o pecado aqui dentro. Você entende? Diga amém. Não consegue. Mas é melhor eu sair então para um universo maior, onde ninguém me conheça, onde ninguém me incomode, porque lá eu posso fazer o que eu quero, eu posso ter a cerveja gospel, eu posso ter o São João gospel, eu posso ter o cigarro gospel. Eu posso até ter uma boa ideia gospel. A maioria nunca bebeu, tá vendo? Nunca vira 51, a cachaça que é uma boa ideia, né? Por isso que as pessoas querem um universo maior. Porque, entenda, a igreja de Laodiceia, ela relativizou o pecado. Abra sua Bíblia, a gente está com tempo, na primeira carta no primeiro livro, de Samuel, capítulo de número 15, verso de número 17. 1 Samuel. Se você está me entendendo, diga amém, meu irmão. Aleluia. Eu sei que glória a Deus é difícil, né? Não vou exigir glória a Deus de você hoje, não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 17. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Samuel está falando com Saul. O Senhor ungiu você como rei sobre Israel. O Senhor enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Versículo seguinte: porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo, que fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas, bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, Deus, em Gilgal. Veja, Deus disse a Samuel, e Samuel disse a Saul: você vai destruir os amalequitas. Quem está me entendendo diz amém. Não traga nada, destrua tudo, ovelha, boi, tudo, não traga nada. Saul começou a fazer isso. Saul se lançou contra os amalequitas. Só que, olhe para cá, Saul viu um rebanho de gado muito rechonchudo. Despojo é pegar aquilo que foi do exército vencido. Deus disse: não traga nada, ele trouxe tudo. Mas então Samuel confronta Saul e diz: mas Deus disse que você não deveria trazer nada. Ele foi pego com a boca na botija. Eles não sabiam o que falar. Sabe o que foi que ele disse? Eu trouxe isso, não foi para mim não. Eu trouxe isso para oferecer a Deus. Pilantra. Trouxe para ele. O que foi que aconteceu? Ele tentou legitimar o pecado. E não se apresse para julgar Saul, porque quando nós estamos frios espiritualmente, nós queremos legitimar o pecado. Nós queremos fazer com que o pecado seja legítimo. Olhe para cá, porque é mais fácil legitimar o pecado para aplacar a consciência do que deixar o pecado. Acontece, por exemplo, quando você tem uma relação ilícita. Acontece, por exemplo, quando você tem um pecado de estimação. Não, mas isso aqui não é nada demais. Não, mas isso aqui eu posso. Não, mas isso aqui não é esse escândalo todo. É quando você começa, na verdade, a levar as coisas de uma maneira mais relativa. Não, mas isso aqui não é pecado. Isso aqui já foi pecado. Isso aqui não é desse jeito.
Relativizar o pecado é colocar o pecado dentro de um patamar de legitimidade. Eu numa escola, no discipulado, certa feita, com alguns jovens, eu falava a respeito do sexo antes do casamento. Alguns jovens disseram o seguinte: mas como é que eu vou saber se eu posso me casar com essa pessoa se eu não tiver relações com ela antes? Não julgue, é relativização. A sociedade relativizou o sexo, a sociedade relativizou as emoções e os sentimentos. Então muitos de nós seguem o mesmo caminho, Walter. Eu já escutei jovens crentes dizendo da seguinte maneira: o que vale é o amor. E se você for para as redes sociais, você vai se chocar com o que você está vendo nas redes sociais, porque você vai ver uma gama de cristãos sem compreender o beabá da Bíblia, defendendo heresias. Porque estão começando a relativizar o pecado. É pecado, é pecado. Mas quando entra na família, bem, não é tão pecado assim. É pecado, mas quando faz, bem, não é desse jeito. Ou pior, lança uma palavra de maldição no comportamento que outro está fazendo, e ele está fazendo pior. É hipócrita, é demagogo, é raça de víbora, mas ele lança lá: olha o que fulano está fazendo. O que eu estou fazendo não é pecado. Deixa eu caminhar, eu estou cansando os irmãos. É mais fácil abrandar a consciência. Por que é que algumas pessoas vão para igrejas que podem tudo? Porque é mais fácil aplacar a consciência do que fazer o que é certo. Olhe para cá, relativizar o pecado é coisa de quem está morrendo espiritualmente. O caminho de volta é para a morte espiritual. O que era pecado no Gênesis será pecado no Apocalipse. O que era pecado ontem é pecado hoje, será pecado amanhã. A doutrina de Deus não muda. Deus é ontem, hoje e eternamente. O que era, é e sempre será. Não muda porque um amigo seu fez, não muda porque você quer fazer, não muda porque um filho fez ou faz, não muda. Pecado é pecado, aonde for é pecado e não deixará de ser pecado. Não relativize o pecado, é pecado. Não pode, não deve. O que eu sinto é mais importante do que está escrito. Mentira do diabo. Se eu não sinto que é pecado, não é pecado, é mentira do diabo, porque o coração é enganoso, o coração é mentiroso, e ele vai levar você a fazer o que você quer fazer, as satisfações da alma. Quando você quer fazer alguma coisa, pode ter certeza, na hora, a sua mente vai bolar uma desculpa para você fazer, porque a nossa mente é caída, é pecaminosa, nós estamos mergulhados na essência do pecado, e se não for a graça de Deus, nós vamos para o inferno. Se não for a graça de Deus, se Deus não nos resgatar, olhe para cá, não é segurar na mão de Deus não, porque se você segurar você pode até soltar, é Deus segurar na sua mão, porque quando Deus segura, nada vai fazer Ele soltar. Aleluia, não relativize não, deixe, é pecado, eu tenho que deixar. Mas a frieza espiritual, você vai abrandando a consciência, vai deixando a consciência mais flexível, para que você possa fazer o erro, para que você possa cometer o erro. Um irmão no começo da minha fé tomava cachaça misturada com Coca-Cola, na garrafa de Coca-Cola. Tolice. Pessoal, o irmão fulano, você é da igreja do irmão fulano, ele passa 2, 3 horas com a garrafa de Coca ali. Isso que Coca saborosa é essa? E tomava a Coca numa bicadazinha. Tum, tum. Nem os irmãos que são viciados em Coca-Cola fazem isso. Tolice. Deixe de ser bobo, deixe de ser tolo. Você não vai prestar contas a homens não, você vai prestar contas a Deus. Deus está vendo o que você está fazendo, em cima, embaixo, no escuro, no claro, aonde você for, Deus está vendo o que você está fazendo. Deixe de bobagem, acenda a sua fé, reanime sua fé não pode ser religiosa. Se você tentar relativizar o pecado, é como se você colocasse veneno numa caixa de chocolate. Não vai deixar de matar não, mata do mesmo jeito, leva para o inferno do mesmo jeito. Por fim, você começa a abandonar as práticas religiosas. Nós voltamos da pandemia, muitos não voltaram. O que são práticas religiosas? Pastor, eu preciso de prática religiosa? Precisamos. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia.
Nós precisamos cantar. Nós precisamos nos reunir. A gente precisa estar junto assim, olha, estudando a Bíblia junto. Oh, aleluia. Pode ser difícil para alguns, pode ser complicado para outros, mas nós precisamos estar juntos. Irmãos, precisamos estar juntos. Não falhe as suas atividades religiosas. Não falhe as coisas. Você não encontra mais prazer nas coisas de Deus. Salmo 84, no verso 1 em diante, o salmista diz: o pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou o ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor. Aleluia. O salmista diz: a multidão cantando e entrando na casa do Senhor. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, meus irmãos. Como é bom cantar louvores a Deus, meus irmãos. Como é bom aprender algo novo de Deus, ver o escrutínio da palavra de Deus, descobertas novas do que Deus fala, do que Deus faz, do que Deus age, da forma que Deus tem feito na vida das pessoas. Como é bom ouvir testemunhos, irmão, do que Deus fez na vida das pessoas. Aleluia. Como é bom ter a nossa comunhão juntos, meus irmãos. As pessoas abandonam isso. Abandonam porque não tem vontade de vir para a igreja. Abandonam porque se for o pastor, demora demais. Se for o presbítero Júnior Lima, é avivado demais. Se for Misael, é quieto demais. Se for Walter, é alegre demais. Se for, meu irmão, sempre tem um defeito para tudo. Sempre tem um defeito para tudo. Se for João, toca alto demais. Se for fulano, canta demais. Se for Rodrigo, pula demais. Meu Deus do céu, como é ruim. Meu irmão, feche seus olhos, não importa quem prega. Eu já estive numa igreja que o irmão pregava para o modo e para o quê, mais grande e mais pequeno, e Deus derramava poder no meio daquela igreja. Um dos cultos mais fantásticos que eu participei num lugar, num engenho chamado Pedrezinho. Acho que a Leonise lembra de lá. É uma cabanazinha pequenininha. Eliane foi comigo, uma lâmpada de 200 watts em cima da gente, as taraças voando assim. Se a gente desse glória a Deus muito animada, a taraça entrava na boca da gente, aquele negócio voando, aquela coisa. Quando a gente saía, era a lama na canela, a gente tinha que pegar o GPS, senão a gente se perdia no meio dos canaviais. Mas Deus derramava poder de forma sobrenatural naquele lugar. As irmãs com a sandália na mão, quando chegava lá, lavava o pé e botava o salto, porque não podia ir na lama. Aleluia. Olhe para cá, meus irmãos, não importa quem faça, meu irmão, não importa quem cante, meu irmão, não importa quem pregue, é a ação de Deus que conta, é a ação de Deus que enche. Não ignore as coisas de Deus. Não ignore as coisas de Deus. A palavra fala em Lucas no capítulo 14, eu estou quase encerrando. Mas a palavra fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 18, a parábola da ceia. E onde o mestre chama para participar da ceia, um vai chegar e vai dizer assim: eu não posso, eu vou experimentar uma junta de bois. Eu não posso, eu vou fazer isso aqui. Eu não posso, eu me casei. Eu estava conversando hoje pela manhã com um casal de jovens, e eu dizia assim: meu Deus, eu me assusto às vezes com uma cultura do casamento que eu vejo na igreja. Quando o jovem casa, ele se afasta das coisas de Deus. Quando o jovem tem filho, ele se afasta das coisas de Deus. Não, eu tenho que passar 30 dias longe da igreja. Meu Deus, se eu passasse 15, 30 dias longe da igreja, eu morria. Não, eu tenho que passar 30 dias, eu tenho que passar 6 meses, eu tenho que passar... Não, meu irmão, olhe para cá. É casando e na igreja. É tendo filho na igreja. Aleluia. Esse meu menino mais velho aqui tem 19 anos. Ele começou a vigília com 6 meses. Ele estava no colchonete, no canto da igreja, acordando com os glória a Deus nas vigílias. Enrolava um colchãozinho daquele, não sei como é que chama hoje, mas era um bercinho de tela. Não tem aquele bercinho de tela? Eu pegava aquele colchãozinho, eu colocava lá no fim da igreja, lá no final ali da igreja, botava para dormir bem quietinho, bem, não adiantava de nada. Se já tinha um irmão no meio de glória a Deus, no meio da vigília, o menino dava um pulo, ia lá, acalmava, calma. Aleluia. Nunca deixei de fazer nada para Deus por causa da minha esposa, dos meus filhos. Nunca deixei de vir para a igreja por causa de uma coisa da minha esposa e meus filhos. Aleluia. Filhos são bênção, casamento é bênção. Nada pode te afastar de fazer as coisas de Deus.
Ah, não posso. Não posso não, porque hoje, sei lá, é o Dia Internacional da Preguiça, hoje eu não posso. Hoje é o Dia Internacional do Netflix. Hoje vai sair uma temporada nova, meu irmão. Pastor, me perdoe. Não funciona assim não, irmão. E aí o dono da casa diz: ei, olhe para cá. O dono da casa diz: eu vou encerrar de verdade agora. O dono da casa diz: eles vieram. O servo diz: não vieram. Então faça o seguinte: a mesa não vai ficar vazia. Não vai ficar vazia. Vá atrás de outros. Vá pelos becos, vá pelas vielas, vá pelos morros, vá pelos córregos. Traga todos aqui. Traga todos aqui, porque quem não quer vai ficar para trás e o outro vai sentar no seu lugar. Você fez isso, o Espírito diz: fiz, e ainda há lugar. Não espere que a igreja lhe adule, não, meu irmão. A gente está com um pensamento que a igreja tem que me adular. A igreja não tem que lhe adular, não, meu irmão. Não é a igreja que precisa de você, não. É você que precisa da igreja. É você que precisa desses bancos aqui para orar, dobrar o seu joelho e vir para a igreja. É você que precisa dessa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. É você que precisa dela, meu irmão. Eu aprendi uma frase, guardo ela e não esqueço, não largo mão dessa frase nunca. Quando eu vou me sentir aquele crente cheio de mimimi, aquele crente que quer ser adulado. Eu nunca fui adulado, meu irmão. Vou pedir para você me adular depois um pouquinho. Eu nunca fui adulado. A minha mãe nos criou, ela deve estar assistindo, criou 6 filhos e uma arruma de netos. Minha mãe botava a janta assim em cima da mesa, Ana, e dizia assim: ah, mas eu não como isso. Se não quiser comer, vai ficar com fome. E essa semana a Eliane viajou, eu e minhas bênçãos lá. A Eliane faz uma janta para um, uma janta para outro, uma janta para outro. Chegou a hora de jantar, tem bolo aí. Ah, eu não como bolo, então você vai ficar com fome. Comer o bolo. Ah, mas eu não como cuscuz não. Então, fica com fome, porque também não vai comer biscoito quando for dormir não. Ah, então eu como, vai comer o cuscuz. Papai é durinho. Papai dá na caixa dos peitos. Você precisa, alguém estar lhe adulando, irmão. Sujeito velho, precisa ser adulado para vir para a igreja. Cabra velho, olhe para cá, faça não, irmão. Pega a tua Bíblia, bota ela debaixo do braço, porque o crente ficou conhecido porque andava com a Bíblia embaixo do braço. Bota a tua Bíblia embaixo do braço, venha cantando para a igreja. Caminhando eu vou para Canaã. Cante! Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. De novo, vamos cantar? Caminhando eu vou para Canaã. Com força, irmão, com força, crente. Com força, cante. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Essa segunda parte vai te assustar. Se você não vai, não impeça a mim. Ei! Se você não vai, não impeça a mim. Repita com força. Se você não impeça a mim. Com força. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou. Fique de pé agora. Vamos cantar isso. Vamos encerrar com esse hino. Caminhando eu vou. Cante. Só quem vai canta. Quem não vai, fique calado. Fique de pé, meu irmão. Segura aí. Para Canaã. Vai agora. Batendo palma. Caminhando eu vou. Tá ouvindo, Satanás? Cante. Deixa o diabo ouvir. Isso.
caminhando eu vou. Toda força, oh glória a Deus. Agora levante sua mão ao céu e dê glória a Deus bem alto. Oh, aleluia. Pai bendito, nós entramos diante do Senhor e eu agradeço ao Senhor por esse momento sublime que passamos diante do Senhor. Esses sintomas são de frieza espiritual, mas pedimos ao Senhor força para não ceder à frieza espiritual, força para combater esse momento de dificuldade. Força, Senhor, eu abro minha mão nesse momento como ministro da Tua Palavra, como pastor dessa igreja, para abençoar meus irmãos, para abençoar, não importa a sua idade, para abençoar a juventude dessa igreja, para abençoar os jovens dessa igreja, para abençoar os homens e as mulheres dessa igreja. Senhor, a cada um de nós dá-nos a sua força, a força para continuar firmes mesmo diante de todas as adversidades. Senhor, aquece o nosso coração, não permita que as feridas do mundo esfriem o amor que eu tenho pelo Senhor. No mundo nós teremos aflições e angústias. No mundo o Senhor nos disse que nós enfrentaríamos todas as dificuldades. Não permita que essas feridas nos façam parar. Não permita que as feridas dos pés nos queiram fazer parar. Senhor, aqueça o nosso coração, aqueça a nossa alma, aviva o nosso espírito, para que a cada dia possamos caminhar diante do Senhor. Aqueça a esses que estão aqui, aviva aqueles que estão em casa, aquele que está, Senhor, sem força para vir à Tua casa, aquele que está sem força de orar, sem força de buscar o Senhor. Oh Jesus, vem, Senhor, nessa noite aquecer os nossos corações e produzir avivamento, agora avivamento genuíno, não avivamento de barulho, não um avivamento de hipocrisia. Queremos que a nossa vida do oculto seja levada, Senhor, ao claro. Queremos viver de maneira transparente. Repreende, Senhor, eu te peço que nos ajude aqueles que estão com seus pecados de estimação e não conseguem abandonar o pecado de estimação. Faça com que o teu filho consiga, a tua filha consiga. Seja, ó Senhor, a promiscuidade, a prostituição. Não deixa, Senhor, não deixa aqueles que estão escorregando pelas nossas mãos irem embora. Aqueça, aqueça. E aí no seu lugar você faz um esforço e pede a Deus: Senhor, me aqueça. Eu quero sentir o Senhor nesse lugar. Quero sentir o teu toque. Como outrora, enquanto eu orava, podia sentir o Senhor sentando ali perto de mim. Quantas vezes orando meu coração foi aquecido. Quantas vezes lendo a Tua palavra eu chorei. Chorei porque vi ali o Seu cuidado comigo. Quantas vezes vi minhas orações se transformando em realidade diante dos meus olhos. Quantas vezes eu vi um milagre acontecer diante dos meus olhos. E o Senhor sempre esteve comigo. Aqueça nosso coração, Senhor. Aviva nosso coração, Senhor. Para que quando chegar aquele último dia, no último suspiro que eu der sobre essa terra, a minha alma seja recebida em Teus braços. E eu possa ter vencido a batalha deste mundo. Não deixe que o diabo me aprisione. Não deixe que a frieza mate o meu espírito. Ajuda, Senhor. Ajuda. Ajuda esses que não tem nem lágrima para chorar. Fortalece nossa vida, Pai. E nos dá uma semana abençoada, cheia da Tua graça. Dá saúde aos Teus filhos. Dá saúde aos Teus servos, Senhor. Oh, Arabá, Sicandarabás. Oh, Senhor, como é bom poder estar contigo. Se eu viver nesse mundo sem o Senhor, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Fica comigo, Senhor.
Pai Santo, abençoe todos os teus filhos, no nome de Jesus.